Bom dia, amados irmãos. Que a graça, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós nesta manhã. Manhã muito especial, manhã a qual nós nos propomos, já nos nossos corações temos essa proposta de estarmos adorando e louvando ao Senhor. Para nós cristãos, o domingo é o dia do Senhor, é o dia ao qual nós nos dedicamos a cultuá-lo, adorá-lo em espírito e em verdade. E nesta manhã é uma manhã especial, pois nós estamos na terceira semana, ou melhor, o terceiro domingo do Advento, iniciando a terceira semana que antecede ao Natal. Comemoramos o Advento para experimentar a graça do Senhor, experimentando já esta graça. Eu convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 1, 2, 3 e depois o 15. Diz assim: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu mensageiro diante de tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. A voz de um que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai os seus caminhos. E o verso 15 que diz: e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Amados irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo do Advento, que a palavra advento vem do latim, é a chegada, que vem também, é uma raiz do verbo advenire, chegará. É o primeiro tempo do ano litúrgico, qual antecede o Natal. Para os cristãos é um tempo de preparação, é alegria, de expectativa, onde os fiéis, esperando o nascimento de Jesus Cristo, vivem o arrependimento e promovem a fraternidade e a paz. No calendário religioso, este tempo corresponde às 4 semanas que antecedem o Natal. O Advento recorda a dimensão histórica da salvação, evidencia a dimensão escatológica do mistério cristão e nos insere no caráter missionário da vinda de Cristo. Ao serem aprofundados os textos litúrgicos desse tempo, constata-se na história da humanidade o mistério da vinda do Senhor. Jesus, que de fato se encarna e se torna a presença salvífica na história, confirmando a promessa da aliança feita ao povo de Israel. Deus que ao se fazer carne, planifica o tempo e torna próximo o reino. O Advento recorda também o Deus da revelação, aquele que era e que vem, conforme Apocalipse, capítulo 1, versos de 4 a 8, que está sempre realizando a salvação, mas cuja consumação se cumprirá no dia do Senhor e no final dos tempos. O Evangelho de Marcos nos aponta João, o primo de Jesus, João Batista, batizando, clamando ali no deserto, batiza Jesus. E hoje nós, como discípulos também de Jesus Cristo, somos levados como João Batista a clamar, ser a voz que clama, e ser aqueles que batizam e apresentamos à sociedade o Cristo. O Cristo não apenas histórico, mas o Cristo que se faz homem, o Cristo que se revela, o Cristo que traz a vida eterna. Cabe a nós, nesse momento de Advento, fazermos uma reflexão para nós estarmos nos preparando cada dia mais para o Advento, não, mas sim nos preparando para a volta de nosso Senhor e Salvador. Nós temos a primeira vinda de Jesus,
quando é o seu nascimento, sua encarnação, sua vivência como ser humano, como nós, sua morte, sua ressurreição e ascensão. E agora nós esperamos esse Cristo que vem resgatar, vem levar o seu povo. Que esta breve reflexão nos leva ao pensamento da aula de hoje, nos leva a este momento que nós estamos nos propondo logo de manhã estudarmos a palavra de Deus, estudarmos e termos conhecimento do cristianismo e do que nós vivenciamos e do que somos e para onde queremos chegarmos como cristãos. Vamos fazer a primeira oração, amados irmãos, ou melhor, fazermos esta oração nos preparando para a meditação desta manhã, para a aula desta manhã. Santíssimo Senhor, nosso Deus Salvador, como é rico podermos nesta manhã adorar-te, louvar-te e, contudo, aprendermos da sua Escritura, aprendermos da tua palavra, aprendermos desse momento do advento, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, conforme João Batista fez, sermos a voz que clama, a voz que denuncia, e ao mesmo tempo que nós nos arrependemos dos nossos pecados e possamos clamar a Ti e anunciar o Teu reino presente e ao mesmo tempo ainda não tão presente, ou seja, não aqui conosco, que é o momento da sua segunda vinda, Pai. Ajuda-nos nesse instante e nesse momento, Pai, a compreendermos a aula, a Tua palavra, através do Seu Santo Espírito. Tudo isso pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Redentor e Salvador. Amém. Amém. Que nós tenhamos uma boa e abençoada aula de escola bíblica dominical. Amados irmãos, dando continuidade à nossa escola bíblica dominical, queremos nesta manhã estudarmos a respeito do calendário cristão. Queremos desenvolvermos 3 aulas, eu e o reverendo Carlos Alberto, a respeito do calendário litúrgico, a respeito das cores do tempo da graça e a respeito da linguagem dos símbolos. Nós vemos já desde agosto desenvolvendo uma série de estudos bíblicos, históricos e de ensinamento de doutrina, liturgia, como nós estudamos nesse último mês de novembro, que nós falamos a respeito do culto, como cultuar ao nosso Deus, e queremos falar também, e é uma parte importante, falarmos a respeito do calendário litúrgico. Essa primeira aula, quero falar a respeito do calendário litúrgico, do ano cristão, do ciclo do Natal, do ciclo da Páscoa e do tempo comum. Talvez você me pergunte a respeito, Marcelo, reverendo Marcelo, pastor Marcelo, conforme vocês desejarem. Por que estudarmos essa parte histórica? Por que não estamos estudando um livro da Bíblia, um personagem bíblico? Porque de tempo em tempo nós temos que fazermos uma reciclagem. Vermos a nossa tradição, a nossa forma cultica, nossa forma cristã de cultuar a esse Deus, a forma que nós achamos mais adequada. Não existe uma fórmula correta de adorar e louvar a Deus, mas há maneiras de cultuar, louvarmos a Deus através das liturgias, né? Como já falamos e desenvolvemos desse tema no mês passado, a respeito da liturgia. Então nós queremos falar do ano litúrgico, do calendário litúrgico. Nós possuímos calendários cívicos que comemoram feitos e obras humanas. O calendário litúrgico celebra o que Deus fez em Cristo, o que continua fazendo hoje plenamente
através do seu Espírito Santo. E o que promete fazer no futuro é um contínuo tempo de salvação. Não vem de nós, e sim da graça de Deus em Jesus Cristo. O fato de se acompanhar o ano da graça do Senhor nas nossas igrejas, semana após semana, ano após ano, leva à compreensão do sentido bíblico da adoração, do louvor. Pois o cristão louva a Deus para agradecer, recordar as suas obras maravilhosas e agradecer Ele por elas. Ou seja, agradecer ao Senhor pelas suas infinitas obras, pela sua infinita bondade que Ele nos deu, nos proporcionou. Só o fato de nos amar de tal forma, conforme o Evangelho segundo João, capítulo 3,16, que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o nascimento, vida e morte e ressurreição e a volta prometida do Senhor, bem como a sua dádiva do Espírito Santo à igreja e a cada um de nós, dão sentido aos dias e época do ano, determinando o ritmo atual, o ritmo anual dos cultos e orientando a seleção, melhor dizendo, dos textos bíblicos a serem lidos, proclamados. O ano cristão possui 3 ciclos. A sequência semanal do domingo, que de 7 em 7 dias comemoramos, ou melhor, comemora a ressurreição do Senhor, formando o alicerce e o núcleo da liturgia. Começamos o calendário litúrgico anual no ciclo do Natal, que inclui 4 semanas do Advento e 12 dias do Natal, e termina no dia 6 de janeiro com a Epifania do Senhor. Então, o ciclo do Natal, que o Advento faz parte desse ciclo do Natal, como nós vimos há pouco na abertura da escola dominical, esse tempo do Advento, o significado do Advento. Agora nós estamos à beira, daqui mais 2 semanas, vivenciar o Natal, a expectativa do nascimento desse Jesus que nos ama de tal forma, de tal maneira, que se doa por nós, para cada um de nós. E esse ciclo ou esse tempo litúrgico do Natal ainda compreende o domingo de Natal e mais 12 dias à frente do Natal. Termina no dia 6 de janeiro com a Epifania do Senhor. O segundo ciclo que nós temos é o ciclo da Páscoa. O ciclo da Páscoa, que abrange os 40 dias da Quaresma, terminando na Semana Santa, os 50 dias da Páscoa, e chega ao seu apogeu no dia de Pentecostes, a ascensão do Senhor, e é comemorado no 7º domingo da Páscoa. O ano litúrgico, entretanto, caracteriza-se, na sua maior parte, pelo tempo comum. Tempo normal, habitual, é o tempo padrão marcado pelo ciclo semanal, tendo seu ponto alto na adoração dominical do Senhor, que venceu a morte e renova todas as coisas. 2 vezes por ano, o tempo comum cede lugar ao tempo não comum, ou melhor, os ciclos de Natal e da Páscoa, que interrompe no tempo comum para se festejarem os maravilhosos feitos de Deus na encarnação e ressurreição de seu Filho. Todavia, durante o tempo comum, ocorre 4
dias especiais: batismo do Senhor, transfiguração do Senhor, Trindade e Cristo, o Rei do universo. Amados irmãos, como já estava falando na introdução, para que estudarmos, né? Para que estudarmos cores litúrgicas, roupa? Para que estudarmos também essa questão desses três ciclos dentro do ano cristão: o ciclo do Natal, o ciclo da Páscoa, do tempo comum? Amados irmãos, isso é para alicerçarmos a nossa fé, alicerçarmos a nossa esperança no Senhor Jesus, porque Jesus, ele nos ama. E também é momento de nós refletirmos como igreja todo esse período, o período do advento. Nós refletimos a respeito dessa esperança da chegada de Cristo no dia 25 de dezembro, obviamente que é uma data comemorativa, não é o dia em que o Senhor Jesus nasceu, porque na época a qual o Senhor Jesus nasceu não havia documentos, não havia registros, não havia uma forma como a atual hoje de registrar crianças. Crianças hoje já saem da maternidade com número de RG, com número de CPF, já sai registrada, já sai um cidadão. Naquela época era muito mais rudimentar e não havia esta questão de registro de datas, né? Então, para nós cristãos, comemoramos o 25 de dezembro como o dia do nascimento do Senhor Jesus. O dia do nascimento do Cristo, a luz do mundo, ou a luz para o mundo. Então, nós iniciamos o nosso ano litúrgico a última semana de novembro, e ela se estende até o dia 6 de janeiro, onde culmina a Epifania do Senhor. Depois nós adentramos a esse ciclo, voltamos para o tempo comum. Depois do dia da Epifania do Senhor, voltamos para o tempo comum, que vai até esse tempo comum até a quarta-feira de cinzas, onde inicia o ciclo pascual, mas se inicia na quaresma durante 40 dias, até a sexta Semana Santa, sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia, domingo da Ressurreição, e por mais 50 dias onde nós comemoramos o dia de Pentecostes, e onde nós também comemoramos em seguida a Ascensão do Senhor, que é comemorado no 7º domingo da Páscoa. Amados irmãos, precisamos estudarmos a palavra. Precisamos aprender da nossa tradição reformada, aprendermos a respeito da nossa liturgia, dessa adoração. E o ano cristão, ele é envolvido em ciclos, em tempos A, B e C, e que esses tempos fazem a gente, melhor dizendo, nós termos textos para a reflexão da palavra de Deus, para a reflexão desse tempo de Deus, para nós aprendermos da palavra de Deus e não esquecermos. A vida nossa, nós aprendemos através da repetição. Então nós, como cristãos também, nós aprendemos a vivenciarmos a nossa fé através da repetição. Por isso que é necessário o tempo, o ciclo, um calendário litúrgico para nós de tempos em tempos
fazermos esse ciclo, reciclar, vermos, agradecermos a Deus pela sua maravilhosa graça, pelo seu maravilhoso amor para conosco, nos olhando para nós ainda pecadores, falhos, e nos dando a Cristo para morrer por nós. Às vezes nós sofremos quando nós cultuamos ao Senhor. Muitas igrejas ainda tradicionalmente fazem na quinta-feira, antes da Sexta Santa, o culto do lava-pés. Na Sexta da Paixão faz um culto da Paixão. Sábado, por muitas vezes tradicionalmente nós não fazemos nada, mas o domingo pela manhã, domingo de Páscoa, nós fazemos e comemoramos o domingo da ressurreição. Como é maravilhoso saber que Cristo morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos nossos pecados, mas ressurgiu, se fez vitorioso através da sua ressurreição. Possamos refletirmos o que nós estamos aprendendo nesses últimos meses. É necessário fazermos esta reciclagem, aprendermos historicamente e biblicamente também, da chegada do cristianismo, da chegada do presbiterianismo no Brasil. A nossa igreja, qual é a nossa igreja, a nossa identidade, nossos dogmas, nossos princípios de fé e ordem como igreja, como membro da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, como membro da nossa igreja local, no caso nosso a IPJO. Isso faz com que nós vamos aprendendo e tendo conhecimento, relembrando, memorizando a nossa história, a nossa vivência de fé. E por isso que nós iniciamos agora, no mês de dezembro, a estudarmos a respeito do calendário litúrgico, como nós vimos hoje, das cores do tempo da graça e da linguagem dos símbolos. Por que o posicionamento do púlpito? O que significa aquela mesa de Santa Ceia? O que significa a pia batismal? Precisamos recordarmos. Muitas vezes o nosso anticatolicismo romano, ou até mesmo o nosso essa rejeição ao catolicismo romano, nos fazem distanciarmos da nossa tradição cristã, da nossa tradição reformada. Por isso que precisamos fazer esta reciclagem, refazermos, lembrarmos e vivermos uma vida cristã de ciclos, de reflexões cíclicas, começando no Advento, ou melhor, dentro do ciclo do Natal, o Advento, os domingos do Natal, a Epifania do Senhor, o ciclo da Páscoa na Quaresma, Sexta-feira da Paixão, ou também o Domingo de Ramos, né, que culmina o início da Semana Santa, culto do Domingo de Ramos, culto da Sexta-feira da Paixão, o culto do Domingo da Ressurreição, o culto de Pentecostes, o culto de Ascensão do Senhor, para nós vermos a maravilha do Senhor. E depois nós temos o tempo comum também, que nós aprendemos, vivenciamos o Evangelho do Senhor. Espero que todos os amados irmãos tenham compreendido, aprendido da palavra do Senhor. Qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecer. Eu, reverendo Carlos Alberto, estamos à disposição dos amados irmãos. Querem aprender, querem saber, é só nos procurarmos que nós tiramos, esclarecemos as dúvidas. Que todos os amados irmãos, na esperança do Senhor Jesus, tenham, através do seu Espírito Santo, à luz da sua Escritura Sagrada, aprendido um pouco mais desta maneira, desta forma de sermos presbiterianos, de estarmos presbiterianos e, contudo, sermos realmente cristãos. Cristãos que buscam adorar e louvar ao Senhor de forma, ou melhor, da forma mais correta possível. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez.
Amém. Amados irmãos, após termos aprendido um pouco mais nesta aula a respeito da nossa tradição, aprendido um pouco mais da nossa, não apenas tradição presbiteriana, reformada, calvinista, mas da nossa tradição cristã, nós partimos para o encerramento nesta manhã da nossa escola bíblica dominical. Então eu convido os amados irmãos nesse instante a fechar os seus olhos ou a orar também junto conosco, pedindo a proteção, agradecendo a vida dos irmãos que comemoraram ou fizeram aniversário nesta semana que passou, e pedirmos também para Deus nos darmos uma semana, próxima semana, uma semana abençoada e maravilhosa sobre as nossas vidas. Vamos orar? Amado e santo Deus, mais uma vez nos colocamos nesta manhã diante de Ti em oração. Oração agora de intercessão, Pai. Nós intercedemos pela vida de cada irmão que compõe a nossa comunidade local, de cada irmão que compõe a nossa igreja nacional. Pedimos as suas bênçãos e orientações aos concílios, concílio de igreja local, os concílios de presbitérios e ao concílio maior ou a Assembleia Geral da nossa igreja, aqueles irmãos que fazem parte da moderação, do conselho coordenador. Que o Senhor possa estar abençoando também os nossos presbíteros, a nossa eleição. O Senhor vai abençoar a vida de cada um que faz parte, Pai, do Evangelho de Jesus Cristo, de cada um que aceitou a Ti como único Salvador. Intercedemos, ó Pai, e agradecemos pela vida dos nossos irmãos que esta semana que findou-se comemorou mais um ano de vida, mais um ano na Tua presença, mais um ano respirando e podendo agradecer as Suas bênçãos, ó Pai. Pedimos pela vida daqueles irmãos, ó Pai, que encontra-se internado, hospitalizado, Pai, como a nossa irmã Anésia, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, abençoando a vida dos seus familiares, ó Pai, daquela equipe médica, da equipe de enfermagem que tem cuidado dela, Pai, e de tantas outras pessoas que foram vitimadas por esta pandemia, por este vírus, ó Pai, que o Senhor dê-nos sabedoria à humanidade, para que esta cura chegue logo, ou melhor, a vacina chega, para nós estarmos sendo imunizados, esse vírus seja erradicado, Pai, acabado, exterminado, ó Pai. Pedimos no nome de Jesus que o Senhor venha também, ó Pai, abençoar o nosso conselho, o nosso pastor, venha abençoar a minha vida também como líder religioso, como pastor, ó Pai, da minha família, como de todas as famílias da igreja, Pai. Pedimos que o Senhor nos dê uma semana ricamente abençoada, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Pedimos, ó Pai, intercedemos nesta manhã em nome daquele que é o nosso Salvador, o nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém. Que os amados irmãos tenham uma excelente, abençoada semana para a honra e glória do Senhor, e que possamos estarmos na presença do Senhor logo mais, louvando, adorando em espírito e em verdade, louvando de forma correta, de forma digna, porque o nosso Deus merece toda a honra, toda a glória, toda adoração, porque Ele é o único Senhor, é o único Salvador da humanidade. E que nesse momento desse ciclo do Natal, esse período dentro do ciclo do Natal, do Advento, faça nós termos e vivermos e experimentarmos conscientemente, de forma racional, o nosso Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Que tenhamos mais uma vez, desejo a todos nós uma excelente e uma rica semana de bênçãos e de presença na presença do Senhor, e que o Senhor se presente nas nossas vidas a cada dia dessa semana, a cada hora, a cada momento, a cada minuto, a cada segundo, a cada passo e decisão que vamos tomar, que o Senhor esteja conosco, que todos sintam a presença do Senhor nesta semana. É o meu desejo, em nome do Senhor Jesus. Amém.